Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wallace e na aula de hoje nós vamos abordar o seguinte tema: indicadores socioeconômicos, né? Vamos entender o que é isso. Bom, os indicadores socioeconômicos, pessoal, são dados, né, estatísticos embasados em números, né, que são extraídos, que eles permitem compreender diversos aspectos da vida, seja de um povo, seja de uma nação, né, como as pessoas vivem, e retrata como qual que é o estado social ou o estado econômico, né, a economia de um determinado país, tá? Eles compõem um sistema que tem um sentido, como vocês podem observar aí que eu destaquei, tem no texto também de vocês, tá? É necessário que sejam observados uns em relação aos outros, como elementos de um mesmo conjunto. Ó, são vários fatores, vários assuntos que são extraídos informações e valores numéricos para poder avaliar o nível de desenvolvimento de alguma nação, de algum país, e esses números vão indicar o que está acontecendo em determinada sociedade, né? Através desses indicadores, a gente consegue indicar, por exemplo, em relação à análise dos países no mundo, a gente consegue analisar qual que é o país mais rico, quais são os países mais ricos, quais são os países que estão crescendo, né, estão se desenvolvendo, e quais são os países mais pobres, que são os países subdesenvolvidos. Até mesmo dentro de um mesmo país, né, do próprio de um país, né, como por exemplo o Brasil, a gente pode analisar quais são as regiões mais ricas, mais pobres do Brasil de acordo com os valores, né, que são pesquisados, né, de acordo com a economia do Brasil, tá? Vamos lá. Para que ocorra, né, essa delimitação em países ricos, pobres, subdesenvolvidos, áreas desenvolvidas, áreas pobres, são analisados vários e vários índices socioeconômicos. E vou mencionar alguns dos principais para vocês, como, por exemplo, a expectativa de vida, tá? Que é a média de anos de vida de uma pessoa em um determinado país. Aqui a gente tem as unidades da federação, ou seja, os estados brasileiros, né? Esse aqui é uma média de uma expectativa de vida que foi feita no ano de 2017. Deixa eu voltar aqui o slide. Aqui nós podemos observar que temos aqui a média, né, expectativa de vida de cada pessoa. É uma média em cada estado, onde a gente tem, por exemplo, até onde, qual que é a esperança que uma pessoa pode viver na média geral da população ali em cada estado. Tipo, no Maranhão, a expectativa de média que uma pessoa pode viver lá é de 70 anos, tá? 70,9 anos. Aqui, ó, vamos procurar aqui, por exemplo, a cidade não, perdão. Vamos procurar aqui o estado de Goiás, que o estado de Goiás está numa média até maior, né, do que a do Maranhão, né? A estimativa de vida que é de 74,3 anos, né? Quase pouco mais de 74 anos, né, expectativa de vida. A média do Brasil em geral, né, que é a média de todos esses estados aqui juntos, a média geral, né, de estimativa de vida do Brasil no ano de 2017 estava de 76 anos. Então quer dizer que aqui no Goiás a expectativa de vida nossa é menor do que a geral do Brasil. Observando aqui, a gente observa que esses estados aqui, ó, tipo Santa Catarina, a média, a expectativa de vida aqui é de 79 anos. Então quer dizer o quê? Obviamente esses números indicam que deve ter alguns fatores em que levam até aquele lugar lá uma qualidade de vida melhor, né? São vários fatores, seja alimentação, moradia, né? Recursos econômicos, né? Então olha para vocês então que é importante. Esse mapa aqui, ele mostra onde a gente tem concentrada aí essa expectativa de vida aí no mundo. A gente observa aí que os países que estão de vermelho são países, deixa eu voltar o slide aqui, passei sem querer, perdão. Os países que estão aqui de vermelho, né, a gente observa aqui vermelho escuro, a expectativa não passa dos 50 anos, são, por exemplo, países como a África aqui, né, do continente africano, que tem problema de fome, miséria, né, países pobres, países com guerra também, conflitos internos, então essas pessoas raramente passam de 50 anos. Essa vermelha aqui, ó, mais claro um pouquinho, alguns outros países da África que a gente observa que consegue passar pouco mais de 50 anos. Nas áreas de laranja, a gente tem aqui, ó, estimativa de vida aí próximo de 60 anos. Nas áreas de amarelo,
a gente tem uma média de vida aí de próxima de 70 anos, esse é o que a gente vê, né? A média do Brasil aí é em torno de 76 anos, né? Em 2017, a expectativa de vida. Nas áreas de verde do planeta, provavelmente a qualidade de vida é melhor, podemos observar que Estados Unidos, Canadá, os países europeus, em que passa dos 75 anos, e temos países que a média passa de 80 ou chega a 80. A média, como o Japão, né? Aqui, ó, uma estrelinha aqui, e a Austrália. Temos aqui também, aqui em cima, aqui a Suécia, ó. Suécia e essa linha aqui que é a Islândia. São países que passam ali chegam próximo dos 80, aí, 81, 82 anos aí, a média expectativa de vida. Aqui nós temos outro fator também, outro índice socioeconômico, é a taxa de mortalidade, que corresponde ao número de pessoas que morrem durante o ano, tá? Essa média aqui é para cada 1.000 pessoas, né? Praticamente a cada 1.000 pessoas aí na África, 78 acabam morrendo, uma média. Deixa eu ver aqui, da África, 78, a Ásia, 39, o Brasil, 21, Oceania, 21 também, América Latina, 20, Europa, 7, né? Olha para você ver, o nível de mortalidade aqui na Europa é baixo, muito baixo, enquanto lá na África o índice de mortalidade é muito alto, por causa das guerras, fome, miséria, essas coisas, problemas políticos, problemas sociais, diversos outros problemas lá. Temos aqui a América do Norte, que envolve os Estados Unidos e o Canadá, 5,6. É onde o índice de mortalidade é menor. Outra taxa aqui, a taxa de mortalidade infantil, que ela mede a quantidade de crianças que morrem a cada 1.000 nascidos. Isso aí reflete, por exemplo, no país, a qualidade, né, na questão do nascimento. Né? Se um país ele tem recurso, por exemplo, para atender, né, o nascimento desses bebês, desses seres humanos aí, enquanto a gente observa, né, que lá na África muitas crianças acabam nascendo doentes já, sem recurso, né, sem atendimentos hospitalares, então essas crianças acabam morrendo. Aqui nós temos no Brasil, isso que é uma média no Brasil. A gente observa que de 2000 para 2016 o Brasil teve uma melhora, né, no atendimento a esses recém-nascidos. Por quê? Porque a gente observa uma queda, ó. Enquanto no ano de 2000, a gente, para cada 1.000 recém-nascidos, morria em torno de 30, a gente observa já que em 2009 já estavam morrendo, para cada 1.000 recém-nascidos, morriam 19. E já em 2016, o índice de morte já caiu para 14. Então, a gente observa através, né, olha para vocês verem, são números que indicam uma melhora, né, no sistema aí, por exemplo, né, nessa taxa de mortalidade, né, de crianças aí, recém-nascidas. Outro exemplo aí é a taxa de analfabetismo, por porcentagem da população. A média de analfabetos, pessoas que não sabem ler e escrever no Brasil, aqui no ano de 2015, estava em torno de 8%, né, da população brasileira não sabe ler e escrever. Na região do Brasil, na região norte, a média é de 9,1%. O Nordeste é onde a porcentagem de pessoas analfabetas é maior, né? Ou seja, é uma quantidade de pessoas que tem a oportunidade de ir para a escola e aprender a ler e escrever. O estado que a gente observa que tem o menor índice, né, de analfabetismo é a região sul, depois acompanhado pela região sudeste e depois a nossa região aqui, que é a região centro-oeste. Depois temos o PIB, né, ou renda per capita, né, o PIB per capita, que é a soma de todas as riquezas que produz um país. Tá? Por exemplo, se o Brasil, ao entorno do ano, teve uma renda de 2,3 trilhões de reais, como que eu vou medir o PIB? Eu vou medir esses 2,3 trilhões de reais pela quantidade de pessoas que vivem no Brasil, que são 212 milhões. Quando eu dividir isso aí, eu vou dar um valor ali de 11.075 reais, como está aqui nessa imagem aqui que vocês estão vendo. Ó. O PIB do Brasil é de 11,75. O Brasil está na posição 63. Não está entre o maior PIB. Por quê? Porque é por causa dessa divisão. Ó, Luxemburgo, que é um país pequeno, é um país que tem uma população pequena, a gente consegue observar, deixa eu voltar aqui, ó. Luxemburgo, que é um país que tem uma população pequena,
que é o número 1 aqui, não vai ter como rabiscar, ele tem um PIB de 113.196 dólares por pessoa. Enquanto, olha aqui o Brasil já tem em torno de 11,75. Olha a distância do Brasil para o país Luxemburgo, que é um dos menores países do mundo, né? Um dos menores também. Se a gente comparar, por exemplo, com Israel, que está aqui embaixo, o 19º, se a gente pegar toda a divisão, toda a distribuição do valor da riqueza de Israel e dividir pela população de Israel lá, tem 42.823 dólares por pessoa, tá? Então é isso que é a divisão per capita, PIB, né? Produto Interno Bruto. E outro fator muito importante é o IDH. O IDH é um Índice de Desenvolvimento Humano, isso que significa a sigla IDH. Para que ele foi criado? Ele foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e com o objetivo de medir o grau econômico, principalmente como as pessoas estão vivendo no país, tá? A gente observa aí que a Noruega é o país que tem o maior IDH do mundo. O que se mede? O nível de a escolaridade, o sistema de saúde, né? Tudo que reflete na qualidade de vida. Tudo que reflete na qualidade de vida. Deixa eu botar o slide aqui, ó. Tudo que reflete na qualidade de vida aí é um indicador, né, do desenvolvimento humano, tá? A partir disso a gente tem como que funciona. Ó, ele avalia os países numa escala de 0 a 1. Ou seja, um país que tenha 0 seria que tem o pior índice de desenvolvimento. Um país que tem o nível 1, né, ele estaria no nível máximo. Um país que tem 0,5, por exemplo, ele não tem nem 0 nem 1, ele está no meio ali, então é um país médio, né? E assim vai. E esse aí eles usam esse índice de 0 a 1 para poder ver quanto mais desenvolvido for o país, tá? Seja na educação, na saúde, né, no desenvolvimento da economia e vários outros fatores, né, que desencadeiam o desenvolvimento humano, a gente tem aí essa classificação. De acordo com isso, a gente tem essa tabelinha aqui, ó, dos países que têm os maiores IDHs. A Noruega, né, quase chegou a 1, tá vendo? 0,9. 0,953. Quase que deu 0,1. Nenhum país chega a 1. Por quê? Porque não tem país perfeito, né? Não tem país perfeito. Depois temos aí a Suíça, né, que é o segundo. O Brasil, né, a gente vai até o 10º aqui, ó, que é a Holanda. Tem 0,931. Esses aqui são os países que têm, né, têm os melhores índices de desenvolvimento humano, ou seja, os países têm melhor qualidade de vida, saúde e vários outros fatores, né? Saúde, educação. A ONU fez isso para poder ver o desenvolvimento dos países, né, socialmente falando. E o Brasil está aqui, ó, 79. Nossa, se o povo perde esses aqui, tá vendo? O Brasil está em 79º. 79 a posição. Tem 78 países melhor do que nós aí em relação ao desenvolvimento humano. E o índice de DH do Brasil é de 0,759. Vamos comparar aqui com o primeiro, né, que é de 0,953. Então falta muito ainda para melhorar aqui no Brasil, né, para a gente subir o IDH. Bom, aqui é o mapa do IDH no mundo. Onde vocês estão vendo de vermelho é onde tem o IDH baixo. Onde a gente está vendo de laranja no mapa são países que têm um IDH médio ali, por próximo do 0,5. E esses países que estão de azul, né, na cor azul, são países que estão aí próximos do 0,7 para cima. São países que têm um índice de desenvolvimento humano elevado, né? Embora o Brasil ainda esteja um pouquinho longe daqueles países, mas o Brasil ainda se considera, entra nessa escala de país com um IDH elevado. Bom, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? Então é importante a gente saber, né, o que é esses indicadores socioeconômicos, são valores numéricos que nos ajudam a poder estabelecer o estudo da qualidade de vida e desenvolvimento de um país. Vimos aí alguns exemplos, né, de indicadores socioeconômicos, como taxa de mortalidade, expectativa de vida, são alguns exemplos.
E vimos aí o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um fator que ajuda a medir a qualidade de educação, saúde e desenvolvimento da sociedade de um país. Beleza? Qualquer dúvida aí vocês vão me questionar, tem um texto, tá bom? Leiam o texto, façam atividade, estarei à disposição para tirar qualquer dúvida. Beleza?